Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas você sabe o que realmente quer dizer isso na sua vida? Você tem vivido a plena liberdade que Jesus te oferece? Editor, coloca aí na tela, por favor, o versículo bíblico que fala desse tema no momento apropriado. O momento apropriado é com o roteirista, ué. Peraí, alguém falou comigo? Não, roteirista não. É só colocar no momento que ele está pedindo aí, ué. Claro, eu coloco então. Pode deixar. Claramente estou precisando de profissionais melhores. Graça e a paz, pessoal, aqui é o pastor Wenderson, você está no Teologia em Tela. Hoje vamos falar sobre a liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, está tentando resolver um problema com relação aos judaizantes. Judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que porém não queriam deixar de seguir certas regras que a lei impunha. Eles ensinavam, por exemplo, que mesmo os gentios que se convertiam a Cristo precisavam se circuncidar. Lembrando que gentil na Bíblia se refere às pessoas que não são judeu. Então, os judaizantes eram um segmento religioso que, apesar de crerem em Cristo, entendiam que precisavam guardar a lei de Moisés ao pé da letra. Então tinha que guardar sábado, tinha que circuncidar, tinha que seguir uma série de outras leis que continham o Pentateuco. E o apóstolo Paulo, claramente nas suas epístolas, combate esta ideia. À medida que o povo vai se convertendo a Deus, ele entende que as pessoas se converteram a Deus por meio de Cristo, e em Cristo toda a lei se cumpriu. E pela fé, quem está em Cristo também cumpriu a lei juntamente com Cristo. Então ele combate a ideia dessas pessoas que estavam tentando conduzir aos novos convertidos a praticarem tais atos, como o da circuncisão, por exemplo. No versículo 1 aí do Gálatas capítulo 5, ele começa dizendo: para a liberdade foi que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. No versículo 2 ele continua dizendo: eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. É muito clara a temática do apóstolo Paulo. Ele quer que nós estejamos livres dessas tradições, dessas questões ritualísticas que às vezes as pessoas pensam que vai trazer algum tipo de santidade, algum tipo de barganha com Deus, fazendo com que de maneira nenhuma venhamos a perder a salvação. Mas se somos salvos pela ação de Cristo ao nosso favor, então não tem sentido oferecermos rituais, fazermos cerimônias que culminam na nossa própria salvação, uma vez que a nossa salvação, a nossa liberdade está em Cristo. Nesse caso, olhando para o versículo, como ele pode ser aplicado nos nossos dias hoje? Do que, afinal de contas, o apóstolo Paulo está falando? Livres de quê? Num primeiro momento, podemos dizer que é livres do pecado. Ora, uma vez que nós estamos livres do pecado, não devemos oferecer o nosso corpo novamente para continuar pecando. Você é livre do pecado, você não é mais escravo do pecado. Jesus declarou que aquele que peca se torna escravo do pecado. E a verdade é que muitos pecados, de fato, escravizam as pessoas. Elas não conseguem se livrar daquela sensação, daquela necessidade, daquele prazer que muitas vezes o pecado pode oferecer. E muitas vezes até mesmo oferece uma felicidade, uma alegria momentânea que dura pouco e é muito passageira, fazendo que o coração da pessoa, logo depois de sentir aquele breve prazer, sinta vazio, sinta tristeza, sinta amargor e arrependimento. Uma vez que nós recebemos a Cristo, ele nos perdoa o pecado e nos liberta do pecado. A Bíblia diz que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o mesmo contexto onde Jesus afirma que aquele que peca é escravo do pecado. Então, ele nos chamou para sermos livres do pecado. Se há um pecado na sua vida do qual você não consegue se ver livre, o meu conselho para você é se aprofunde mais no conhecimento de Cristo. Fique mais íntimo dele, se aproxime mais das coisas dele, porque ele é que te liberta. Não é a nossa própria força, não é a nossa própria ação, não é a nossa própria tentativa. Nós precisamos estar em Cristo para que possamos viver esta liberdade. Então nós somos livres do pecado verdadeiramente. Uma vez libertos do pecado, algumas pessoas tendem a se escravizar, a se auto-sabotarem e às vezes se escravizam na igreja através de tradições e questões ritualísticas envolvendo cerimônias religiosas.
Mas mesmo para o contexto do Novo Testamento, as cerimônias religiosas, a igreja em si, os ensinamentos que ela traz a respeito de certos rituais, não significa necessariamente que proverão a sua liberdade, porque você está liberto em Cristo. Sim, existem rituais dentro da igreja, cerimônias dentro da igreja que precisam ser observadas para manter a organização, a ordem do culto, para que você possa ter facilidade em se aproximar de Deus. O ponto aqui que às vezes me deixa preocupado é que alguma dessas tradições, em vez de servir de facilitadores, acabam servindo de atrapalhos, de tropeços, de situações que impedem as pessoas de se aproximar de Deus. E a igreja precisa ser uma facilitadora. As pessoas, os membros das igrejas precisam ser facilitadoras para aqueles que querem se aproximar do Senhor Deus. A verdade é que os judeus, na época de Jesus e também na época do apóstolo Paulo, eles estavam presos a muitas tradições, ritos, e eles não conseguiam viver sem essas tradições e sem esses ritos, mas para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para nos aproximarmos de Deus agora, eu só preciso de uma coisa: minha fé em Cristo. Quem me aproxima de Deus é Jesus. Quem me torna livre para ter um relacionamento com o Senhor é Jesus. Aliás, eu sempre entendo a liberdade bíblica desse prisma, a capacidade que o homem tem de chegar ou não chegar a Deus. Uma pessoa incapaz de chegar à presença de Deus é escrava, está presa, está aprisionada eternamente. Mas uma pessoa que tem a liberdade de se chegar a Deus, esta pessoa é verdadeiramente livre. Tudo aquilo que condiz à liberdade aqui na Terra, na verdade você tem que entender que é passageiro, é limitado. Nós precisamos condicionar a nossa liberdade à vida eterna. Aqueles que são genuinamente livres sabem que não devem nada a este mundo, porque o seu coração, a sua vida, a sua alma, o seu espírito está escondido em Deus, está juntamente com Cristo. É interessante o apóstolo Paulo porque ele chega a afirmar aqui mesmo no livro dos Gálatas que ele se sente tão íntimo com Cristo, tão perto, tão próximo, tão bem relacionado que ele já não sabe mais se é ele que vive ou se Cristo vive nele. Aliás, vale ressaltar que não é nem sequer uma dúvida do apóstolo Paulo, já não sei se eu vivo ou se Cristo vive em mim, é uma afirmação. Ele faz isso como uma afirmação: Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse com certeza é o ponto alto da verdadeira liberdade. Agora, cuidado, o equilíbrio ele é sempre bom. Nós precisamos das igrejas e nós precisamos seguir algumas diretrizes, pois como eu disse, a igreja está aí para ser uma facilitadora. O culto vai te levar mais perto de Deus. A Santa Ceia, o batismo nas águas, vai te aproximar ou vai fazer com que você esteja em comunhão com o corpo de Cristo ao ponto de te ajudar a se aproximar mais de Deus, a ir além das suas próprias limitações e estar com o Senhor. O cuidado que nós precisamos ter é não idolatrar a igreja e os ritos da igreja como se fossem o próprio Deus, pois não são. Nós precisamos estar na igreja, pois ela é o canal que vai nos ajudar a nos encontrar e nos conectar com o verdadeiro Deus, o Senhor dos Senhores. Então, para recordar, antes de entrar no último ponto, nós somos livres do pecado e também nós somos livres de tradições, livres de seguirmos ritos religiosos vazios que não fazem o menor sentido nos dias atuais. No caso do Novo Testamento, o apóstolo Paulo estava dizendo aos gentios: vocês não precisam se circuncidar, nós estávamos antes debaixo da lei, mas agora nós fomos libertos, não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da vontade soberana de Cristo, estamos juntamente com Ele. Para concluir, eu quero trazer o último ponto falando a respeito de que nós somos livres de nós mesmos. Sim, das nossas limitações, dos nossos vícios, dos nossos pensamentos que nos limitam, que nos enfraquecem. Você pode amadurecer e crescer a níveis exponenciais. À medida que você se aprofunda no conhecimento de Deus, você também vai amadurecendo e vai crescendo na fé e na graça do Senhor. Permita com que o Espírito Santo te conduza e não deixe as suas crenças limitantes, os seus pensamentos de fracasso, de autossabotagem te limitarem, te afastarem de Deus, te fazerem perder a oportunidade de orar, de ler a palavra, de meditar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Olha, o escravo, ele não consegue fazer as suas próprias escolhas. Talvez você é escravo de algum vício,
seja fumo, seja droga, seja cigarro, seja bebida. Se você parar para pensar, a partir do momento que você diz eu não consigo parar de fumar, não consigo me libertar disso, não é você que está escravizando o cigarro para ele fazer a sua vontade. É o cigarro que está escravizando você e a sua vontade para fazer com que você se auto-sabote. A partir do momento que você diz eu não consigo parar de beber, não posso ver aquilo, é como se algo da natureza, algo que foi gerado a partir de uma planta, te dominasse, te escravizasse. Você acaba se tornando escravo da terra, escravo da natureza, escravo daquilo que é natural. E eu tenho uma pergunta: se fosse possível a você mensurar o tamanho da força de um ser natural e de um ser espiritual, qual você acha que seria mais forte? Bem, a palavra de Deus trata de coisas espirituais. No meu ponto de vista, o espírito é mais forte. As coisas espirituais são mais fortes do que as coisas naturais. O apóstolo Paulo diz que nosso corpo aqui terreno natural ele é limitado. E quando formos ressurretos juntamente com Cristo, receberemos um corpo espiritual que é muito mais poderoso, que tem muito mais potencial em si mesmo do que esse nosso corpo limitado. Para começar, esse nosso ele é sujeito à mortalidade, enquanto que o espiritual ele não será sujeito à mortalidade, ou seja, nós morremos, mas o nosso espírito não morrerá. O nosso corpo transformado em um corpo espiritual para agir de acordo com as regiões espirituais, ele não morrerá. E isso só é possível receber esse corpo, receber as coisas espirituais, sermos livres dos nossos vícios, das nossas crenças limitantes, dos nossos pensamentos carnais, terrenos e naturais, só é possível por meio de Cristo. Através de Cristo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos guia, Ele nos chamou para sermos livres. Quando o apóstolo Paulo afirma, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ele está fazendo-se entender nas entrelinhas que algumas pessoas que foram libertas por Cristo estão voltando à escravidão, estão voltando aos rudimentos do mundo, a viver uma vida natural. E aí Paulo está chamando a atenção deles e trazendo eles para cá novamente, dizendo, saiam desse lugar, saiam dessa região, onde o natural domina vocês e venham para a presença de Cristo viver a verdadeira liberdade que Cristo tem para vocês. Eu quero muito continuar trazendo conteúdos semelhantes a esse aqui no canal, então por favor se inscreva, deixe a sua inscrição. Nosso trabalho tem por objetivo ajudar você a se edificar espiritualmente, ao mesmo tempo em que você também vai alcançar ferramentas para exercer o seu ministério. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Espero que esse devocional tenha ajudado você de alguma maneira e eu espero você no próximo vídeo. Um abraço.